O programa Saber Direito desta semana é com a professora Renata Cesac. O curso é sobre direito securitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito, um programa semanal produzido pela TV Justiça. Eu sou Renata Cesac, professora especialista de Direitos de Seguros e Resseguros, e essa semana estamos falando sobre contrato de seguro. Em nossa primeira aula, falamos sobre os conceitos introdutórios ao contrato de seguro. Falamos sobre as definições, os conceitos, personagens e a disciplina legal. Em nossa segunda aula, falamos sobre os aspectos jurídicos do contrato, as principais características e os princípios norteadores do contrato. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E agora, em nossa quarta aula, falaremos sobre os ramos e as modalidades e os diferentes tipos de seguros. Para falar sobre os ramos e as modalidades, inicialmente cabe a gente destacar que, igual falamos em nossa primeira aula, a diferença entre seguros sociais e os seguros privados. A distinção fundamental desses seguros é a disciplina legal, óbvio, são regulamentados por seguros, são regulamentados de formas diferentes, e o seguro social, assim como a Seguridade Social, ela é regulamentada pelo artigo 194 da Constituição Federal. Esse artigo 194 fala o seguinte: compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, trata-se dos direitos constitucionalmente previstos, de proteção desses direitos constitucionalmente previstos de toda a sociedade brasileira. E aí, para exemplificar, a gente pode pensar nos seguros relacionados ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, como auxílio-doença, auxílio-assistente, aposentadoria e pensão por morte. Esses seguros são considerados seguros sociais, a Seguridade Social, são seguros assim, de matérias distintas da nossa aula. Nossa aula se refere aos seguros privados. Além dessa forma de distinção dos seguros privados e seguros sociais, a gente pode destacar outras formas de se analisar, outras abordagens para classificar os seguros. Uma classificação que saiu em desuso e que era muito utilizada na década de 60 foi a questão dos ramos elementares, ramo vida e ramo saúde. E aí o Decreto-Lei 7366, que regula as operações de seguro e resseguros no país, dizia o seguinte, no artigo 7º: seguros de ramos elementares são os que visam garantir perdas e danos ou responsabilidades provenientes de riscos de fogo, transporte, acidentes pessoais e outros eventos que possam ocorrer afetando pessoas, coisas e bens, responsabilidades, obrigações, garantias e direitos. O seguro de vida seriam aqueles que, com base na duração da vida, visam a garantir a assegurados ou terceiros o pagamento dentro de determinado prazo e condições de quantia certa, renda ou outro benefício. Então, a gente pode ver que nessa classificação, tudo que não fosse vida ou saúde entraria em ramos elementares. E aqui a gente pode destacar que mesmo o seguro de acidentes pessoais entrava nessa classificação de ramos elementares sem entrar na classificação de seguro de pessoas. Outra forma de classificar talvez a gente tenha que falar um pouco sobre a classificação da SUSEP, porque a SUSEP que define essa questão dos ramos e das modalidades. Se a gente fosse considerar a classificação da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a entidade que a gente estudou na primeira aula, a gente vai verificar o seguinte: existem 95 grupos de ramos, diferentes ramos e modalidades a fins de conceito, a fins de análise da Superintendência de Seguros Privados. Esses conceitos e esses ramos e modalidades estão todos previstos no site. É uma forma deles apenas analisarem o mercado sem alguma implicação, digamos assim, mais específica. A gente não vai analisar caso a caso, a gente não vai analisar ramo a ramo, é uma informação importante, mas assim que pode também ser verificada no próprio site da Superintendência de Seguros Privados. Além disso, antes da gente entrar nessa classificação geral do Código Civil, acho que seria importante a gente fazer um destaque numa classificação em que está muito em voga utilizar esse termo, que seriam seguros estandartizados e seguros, assim, não estandartizados. O que seriam seguros estandartizados? Os seguros estandartizados são aqueles seguros que são colocados para contratação de massa.
em nossa terceira aula, nós falamos sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e falamos sobre a questão do contrato de adesão, falamos sobre a questão desses contratos serem aderidos, né, pelos segurados, não serem negociados pelos segurados. Os seguros estandartizados seriam esses contratos pré-estabelecidos pela seguradora e que são aderidos pelo segurado, sem nenhuma forma de negociação. Enquanto nos seguros não estandartizados, podemos dizer assim, são seguros em que não existe esse pré-estabelecimento de termos e condições e também não são disponíveis para contratação de massa. Então, como exemplo de seguros estandartizados, a gente pode ter seguro saúde, seguro de vida, seguro automóvel, esses seguros considerados mais populares. E como exemplo de seguros não estandartizados, a gente pode falar sobre seguros de grandes riscos, grandes obras, etc. e etc. Falando sobre agora a classificação real, a classificação do Código Civil, né, a classificação geral dos seguros, o Código Civil utilizou uma classificação em que ele utilizou os danos, quais seriam a natureza dos riscos desse seguro. Então, o Código Civil fez uma classificação geral falando sobre seguro de pessoas e seguro de danos. O Código Civil, então, classificou o seguro quanto à natureza dos riscos em dois grandes grupos, o seguro de pessoas e o seguro de danos. A principal característica que diferencia esse seguro de pessoas e o seguro de danos é justamente a natureza do risco. Então, o interesse que vai ser segurado, em relação ao seguro de pessoas, não abriga interesses materiais, e sim compreende os valores de natureza personalíssima, como a integridade física e a própria vida. Enquanto seguro de danos, a proteção recai sobre o interesse material. No seguro de danos, a cobertura securitária visa restabelecer a situação econômica e patrimonial anterior ao acontecimento do sinistro. Como vimos, o sinistro é o acontecimento do risco previsto em contrato. No seguro de danos, conseguimos ver a natureza reparatória, ou seja, indenizatória. Eu restabeleço a condição anterior ao sinistro. No seguro de pessoas, é claro que isso é diferente. Tanto é que, assim, tanto a natureza do risco é diferente, ou seja, eu estou pensando na integridade física e na própria vida do segurado, quanto essa questão da reparação, ou seja, da natureza reparatória, ela não existe. E é por essa razão em que no seguro de vida a gente pode contratar vários seguros para o mesmo interesse e para o seguro de danos a gente não tem essa possibilidade, porque o próprio valor do bem é o valor do seguro. Além disso, o Código Civil fala sobre, nos artigos 788 ao 798, regula todas as espécies de seguro de danos. E o seguro de danos, ele abrange muitos tipos de seguros diferentes. Afinal de contas, a gente tem dentro do seguro de danos responsabilidade civil, seguro de automóveis, aeronáutico, todos os tipos de seguros que visam proteger, restabelecer o patrimônio, os bens materiais do segurado. Outra questão muito importante é que no seguro de danos, a gente tem a questão do direito de regresso da seguradora. O que seria o direito de regresso da seguradora? A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, ela se subroga nos direitos do segurado para ir atrás do causador do dano. E é uma coisa que dentro do seguro de vida não é possível. Então, mesmo que exista esse pagamento de indenização no seguro de vida, a seguradora não tem direito de regresso, ou seja, ela não se subroga nos direitos contra o causador do prejuízo. Muitas são as diferenças justamente pela natureza, né, de cada tipo de seguro. Então, no seguro de danos a gente tem esse caráter indenizatório, reparatório, e no seguro de vida não. No seguro de vida a gente pensa na proteção dos dependentes, na proteção dos familiares. No seguro de danos também, a gente tem a questão que o valor não pode ultrapassar o valor do bem. Então, por que será que quando a gente contrata um seguro relacionado a seguro de danos, a gente não pode passar, o valor não pode ultrapassar nem o valor que é o valor do bem e muito menos o valor fixado na pólice? Justamente porque se ultrapassasse esse valor, o que haveria? Haveria uma negociação, um enriquecimento ilícito por parte do segurado. Porque se a gente for pensar, eu vou contratar um seguro para o meu carro. Se eu contrato um seguro para o meu carro no valor do dobro do meu carro e acontece um sinistro, é claro que eu vou ter um enriquecimento com isso. Isso não faz parte da questão do seguro, não faz parte da ideia do seguro. A ideia do seguro, como vimos, é uma ideia mutuária. É uma ideia onde a gente tem
muitas pessoas com o mesmo interesse se protegendo. Essa proteção essa questão do seguro é uma proteção, ela não é uma forma de você se enriquecer caso aconteça um sinistro. Até porque a natureza é bem diferente, por exemplo, da natureza do contrato de jogo. O contrato de seguro é um contrato em que existe uma base mutuária, ou seja, várias pessoas com o mesmo interesse querendo se proteger ou proteger seu patrimônio. Além disso, se a gente pensar em ultrapassar a questão do valor do bem, além do enriquecimento lícito, a gente falaria em outras situações até de possibilidades de lavagem de dinheiro, ou uma série de coisas em que a gente não é o interesse do contrato de seguro. O contrato de seguro realmente visa restabelecer a condição patrimonial antes da ocorrência do sinistro. Além disso, a gente pode considerar também o dever de informar do segurado. Por quê? Como a gente viu na segunda aula sobre a questão do princípio da boa-fé, a boa-fé é uma estrada de duas mãos. Ou seja, tanto a seguradora precisa ter boa-fé ao redigir os contratos, ao negociar os contratos de seguros, como também o segurado tem um dever de ter boa-fé e de transparência em relação às suas informações, em relação a todos os questionamentos e em relação à contratação do seguro. Então, cabe ao segurado, quando quiser obter novo seguro, informar a seguradora sobre a questão do novo seguro em relação ao mesmo bem. Então, por quê? Porque dentro do seguro de danos, a gente pode contratar mais de um seguro sim, só que acontece que esse valor desse seguro, ele não pode ultrapassar o valor total do bem. Então, por exemplo, eu posso ter 2 seguros para o mesmo carro, desde que esse seguro seja metade de um valor, ou metade, não precisa ser metade, mas assim, seja uma parte do valor do bem segurado, que não ultrapasse o valor do bem. Mas eu posso ter mais de um seguro sim para outras, para o mesmo interesse, digamos assim. No seguro de vida, é claro que isso muda totalmente. Por quê? Porque a gente não tem essa natureza reparatória. Então, por exemplo, se eu contrato um seguro de vida, não tem valor, assim, a vida, a gente não tem condições de dar um valor para a vida. Então, não é um valor indenizatório ou reparatório. Eu contrato seguro de vida não para repor a questão anterior ao sinistro. Eu contrato seguro de vida para proteger os interesses dos meus dependentes e dos meus familiares. Então, a questão do seguro de vida, ou do seguro de pessoas, digamos assim, é que eu tenho uma natureza diferente do seguro de danos, então eu posso contratar quantos seguros eu quiser, eu posso estipular o valor segurado o máximo possível ou o mínimo possível, dependendo da proteção que eu quero dar para os meus dependentes e meus familiares. Então, assim, essa questão da natureza do risco, ela vai diferenciar em relação ao valor, em relação à questão da subrogação e também em relação a muitas outras coisas. A gente pode também ver que no seguro de pessoas existem duas formas de contratação. Nós podemos contratar coletivamente ou a gente pode contratar individualmente. Então, a gente precisa falar de duas figuras diferentes, que seriam o estipulante e o beneficiário. No seguro de pessoas, quem seria o estipulante? O estipulante é uma pessoa investida de poderes de representação dos segurados. Esse estipulante, ele que vai negociar com a seguradora para conseguir as apólices de seguros coletivos. O estipulante, ele vai ter uma responsabilidade. Por quê? Porque ele vai representar os segurados perante as seguradoras em relação às apólices, então, em relação às contratações do seguro. E o beneficiário, quem é o beneficiário? O beneficiário no seguro de pessoas é aquele que vai receber a indenização. Diferente, talvez, um pouco do seguro de danos, existem seguros coletivos também no seguro de danos. Mas esse poder de representação dos segurados, representação dessa massa, ela é muito importante para negociar com a seguradora. E a seguradora pode também reclamar os problemas da apólice junto ao estipulante. Além disso, a gente pode falar também sobre a questão da questão não compensatória do seguro de pessoas, mas a gente pode falar sobre a questão do interesse. Quando eu contrato o seguro de vida para alguém, ou qualquer outro seguro de pessoas, para uma determinada pessoa, em vez de eu contratar no meu nome, eu contrato para alguém, eu preciso, conforme o Código Civil, dizer que eu tenho interesse na permanência da vida daquela pessoa. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou contratar um seguro de vida em nome da minha sogra. Quando eu faço essa contratação de seguro de vida, eu preciso declarar que eu tenho interesse na continuidade da vida dela. Por que isso? Porque eles querem que esse seguro